Um problema muito comum ao se mudar para um apartamento alugado é quase sempre a cozinha. Ainda mais se esse apartamento for antigo, né? Fica difícil ser criativo pensando que aquele imóvel nem é seu. O que você pode fazer ali para valorizar somente pelo tempo que você está morando ali? E é por isso que hoje eu vou te mostrar soluções criativas para deixar aí a sua cozinha alugada mais bonita, aconchegante e, claro, funcional também. Ei pessoal, tudo bem? Tá morando de aluguel? Não sabe o que fazer para deixar essa casa mais bonita? Então esse vídeo é para você. Eu vou te dar dicas simples e fáceis para repaginar aí a sua cozinha de forma que você mesmo consegue fazer. Bom, o primeiro partido aí, né, é ter uma boa conversa com o proprietário, né, o seu senhorio. Conversa com ele, veja se ele está disposto a abater do aluguel o gasto que você tiver para reformar, para valorizar um pouco mais essa cozinha. Afinal de contas, isso também pode ser do interesse dele, porque após a sua saída ele consegue cobrar um valor mais alto de aluguel. E aí, nesse caso, você pode procurar auxílio de algum profissional, pensar aí numa reforma legal, trocar as bancadas, talvez os revestimentos, colocar uma boa marcenaria. Mas a gente sabe que nem sempre essa é a situação de todo mundo. Geralmente, o proprietário não está muito disposto a colaborar e aí você tem que partir para suas soluções criativas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse faça você mesmo. O ideal aqui é pensar numa decoração, numa intervenção que tenha o mínimo de modificações possíveis, mas que seja aí recheado de bom gosto e de criatividade também. Bom, a primeira coisa é que geralmente o revestimento que está aí, principalmente nessas paredes da cozinha, não está muito legal. Ele geralmente está velhinho, com os rejuntos bem encardidos, uma coisa assim que não é muito agradável. Você tem duas opções aí nesse caso. Você pode pintar todo o seu revestimento com uma tinta apropriada, geralmente é uma tinta de base epóxi, mas se você for até a sua loja de tintas favoritas, você consegue uma ótima orientação dos próprios vendedores sobre qual a tinta ideal para o seu caso. Mas só que antes de pintar essa cozinha, você precisa ter a autorização do seu proprietário por escrito, isso é muito importante, tá bom? E geralmente essa solução é ótima, porque você pode trazer uma luz com cores para sua cozinha, trazer cores mais vivas, cores mais alegres, fazer algumas brincadeiras aí com mosaicos e cores e deixar a sua cozinha com um astral super divertido. Outra solução seria cobrir essa parede com adesivo vinílico, próprio para ambientes molhados. Você compra eles pela internet mesmo e é super fácil de aplicar, é só limpar a superfície e aplicar o adesivo. Outra solução, se você está achando aí que pintar, passar tinta, aplicar adesivo é muito trabalhoso, tem uma outra técnica que é bem interessante, a gente usou essa técnica lá no Apartamento Sementes, então se você ainda não viu o tour do Apartamento Sementes, corre lá para ver. Em breve vai ter o tour daquela obra completa. Mas uma solução criativa e super legal é pintar os rejuntes. Hoje em dia existem no mercado várias soluções, tintas próprias para rejunte. Ela já vem assim como se fosse uma canetinha com uma esponjinha na ponta, própria para fazer a aplicação somente onde é necessário, e isso gera, né, vai gerar aí para sua cozinha uma carinha super divertida com rejuntos coloridos. Então aposta sim em rejunte, saia do tradicional, saia do branco, do preto e do cinza. Quem sabe trazer um rejunte verdinho, um rejunte amarelo, um rejunte azul, não vai deixar sua cozinha com uma carinha muito mais legal. Agora, se o seu problema está no piso, você também pode apostar na pintura própria para o piso. E é muito importante aqui que a tinta seja própria para ser aplicada em pisos de áreas molhadas. Também, volto a falar, geralmente vai ser uma tinta epóxi, mas é bom que você pegue toda essa orientação com o atendente, com o vendedor da sua loja de tintas preferidas, para que ele consiga te orientar e te instruir sobre a tinta adequada e a forma de aplicação correta também. E aí você pode abusar da criatividade. Além de deixar um piso colorido ou fazer aqueles padrões legais, você pode usar stencil para fazer alguns desenhos, imitando aí talvez um ladrilho hidráulico. Você pode ter um resultado super criativo e super bonito com apenas pintura no seu piso.
Mas vale ressaltar novamente, a tinta precisa ser específica. Você não pode usar no piso a mesma tinta que você usa na parede, porque a tinta de parede, ela não é resistente a atritos e abrasões como as tintas para piso são. Bom, e assim como a pintura, né, nos revestimentos da parede, você também pode trocar esse piso sem demolições, que seria a aplicação de um piso por cima do existente. Nesse caso, você também vai precisar entrar em acordo com o seu proprietário, tá? Mas você pode aplicar pisos vinílicos, por exemplo. Alguns pisos vinílicos são vendidos no modo encaixe. E aí você não precisa de nenhum tipo de demolição. Você vai precisar só regularizar a sua base com uma massa niveladora pronta para depois aplicar esse piso por cima do existente. Mais uma vez, é importante que você chegue antes com acordo com o seu proprietário, tá? Caso você não queira nivelar o piso de baixo, você queira colocar o piso vinílico clicado, né, que é o piso de encaixe, para que você possa levá-lo com você depois, isso também é possível, mas tenha em mente que o piso vinílico ele vai formar como se fosse uma estampa do piso de baixo. Então, se o seu piso de baixo for um piso cerâmico com um rejunte muito grossinho e acabamento abaulado, tenha certeza que pelo seu piso vinílico vai dar para ver o desenho do piso de baixo. Então, se isso não te incomoda, segue em frente que vai dar certo. Agora, uma ótima solução para você que não quer investir em pintura, não quer investir em um piso caro, porque vinílico não é um piso barato, e você vai ficar de forma bem provisória, bem temporária nesse local, uma excelente alternativa para sua cozinha são os tapetes. Quase ninguém pensa, né, que é possível colocar tapetes na cozinha. Além de ser um ótimo auxiliar ali da dona de casa na hora de lavar louças, né? Quem nunca coloca um tapetinho ali no cantinho da pia? Você pode usar esse tapete como forma de decoração. Então invista num tapete bem legal, um tapete divertido. Não precisa ser um tapetinho pequenininho, pode ser um tapete que vai acompanhar toda a extensão da sua cozinha. Podem ser vários tapetes ao mesmo tempo, só tome cuidado para garantir que esse tapete não vai ficar escorregadio com o piso de baixo. Uma técnica muito desconhecida, que é muito simples, é colocar fita dupla face por baixo desse tapete para que ele consiga pregar no seu piso e não acontecer nenhum acidente na hora de transitar por essa cozinha. Então, uma dica extra aí com relação a esses tapetes é prefira aqueles que são feitos de fibra sintética, porque eles são mais fáceis de limpar e a gente sabe que cozinha precisa ter praticidade. E esses tapetes geralmente podem ser levados inclusive na máquina de lavar. Sensacional, né? Agora, se o seu problema é na bancada, que é muito comum também, você tem um problema um pouquinho mais difícil de ser corrigido. Afinal de contas, geralmente a bancada é um dos maiores móveis que a gente tem na nossa cozinha. E pode ser que ela esteja acompanhada também de uma cuba que esteja aí com uma carinha bem velha, bem usada, que não esteja tão legal. Eu não aconselho muito pintura sobre bancadas, porque eu não acredito na durabilidade e na praticidade disso. Então, se o seu problema é a bancada, talvez valha a pena aceitar como ela é e investir no restante da sua cozinha, para que as outras coisas da sua cozinha se destaquem mais do que a sua bancada. Por exemplo, se o armário que fica junto da sua bancada for feito de fórmica e a cor dele é bem feiosa, você consegue pintar por cima dele. E sim, a tinta epóxi também serve para pintar fórmicas. E para pintar é muito simples, é só você diluir a tinta em 20% de água e aplicar ali com o rolinho próprio para a tinta epóxi. Agora, uma solução também muito usada para esses armários é envelopar esses armários, mais uma vez com adesivo próprio para isso. A parte mais difícil talvez vai ser encontrar um adesivo que seja do seu agrado, que tenha um padrão legal ou que seja aí de uma cor próxima à da fórmica que você quer envelopar. Mas eu acho que a melhor solução para isso é sempre apostar no diferente. Nunca tenta chegar perto do que já existe. Então, se você tem aí um armário num tom de bege que você não sabe qual é e você quer envelopar só para dar uma carinha nova, não vale a pena você tentar encontrar um adesivo vinílico que seja exatamente a cor que está no seu apartamento, porque vai ser muito difícil que você consiga igualar os tons. Aposta então em uma cor diferente, uma cor mais vibrante, que vai causar um contraste legal aí com a cor que já existe. E aí você nem precisa envelopar todas as portas ou todos os armários. Você pode envelopar só alguns, só os superiores ou só os inferiores, para criar aí mais uma vez uma dinâmica legal na sua cozinha. Outra dica legal aí para essa cozinha é trocar os metais.
Você pode trocar os puxadores dos armários e comprar puxadores que sejam mais a sua cara. E quando você se mudar, você pode sim levar esses puxadores com você. É só guardar os puxadores originais num lugar que você não vai perder. E você pode também trocar as torneiras, né, que fazem parte aí dessa cozinha e mais uma vez levar elas com você quando você se mudar. Agora tenha em mente que decoração vai muito além de deixar a cara com casa de revista. Esse não é o propósito. O propósito é fazer com que a sua casa tenha personalidade e tenha a sua cara. Então invista sim em elementos que dizem mais sobre você nessa cozinha. Se você é do time que gosta de cozinhar, deixa ali, planta ali algumas ervinhas, faz uma hortinha legal ali dessa cozinha num local onde pega mais sol. Você pode deixar livros de culinária, livros de receitas sobre bancada. Você pode deixar tábuas com temperos por cima e objetos decorativos que também são usuais. Você pode deixar faqueiros expostos, tudo aquilo que diz respeito a você e o que você gosta de fazer nesse espaço. E ter um apartamento alugado não é desculpa para ter uma casa sem graça, uma casa que não fala sobre você e que não reflete nada da sua personalidade. A gente está aprendendo aqui nesse canal que é muito fácil de fazer isso. É muito simples dar a sua carinha e tornar os seus espaços mais afetivos e significativos. Tem alguma outra solução legal e fácil de fazer que eu não falei nesse vídeo? Se você sabe de alguma, comenta aqui embaixo. Quem sabe você consegue ajudar as pessoas que vêm para esse vídeo procurando soluções criativas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo, aproveita, se inscreve nesse canal, ajuda a gente a bater 1000 inscritos, a gente está quase lá. Então conto com a sua inscrição, conto com o seu compartilhamento para que mais pessoas façam parte dessa família afetiva. Um beijo, tchau, com Deus!